Eclipse total do Sol para os Estados Unidos e milhões puderam ver e celebrar o fenômeno raro. Consulado de Miami anuncia mais uma rodada de consulado itinerante no sul da Flórida. Nova York abre as portas para a arte brasileira em uma exposição com artistas do mundo todo. Na Flórida, a maior exposição de empresas brasileiras nos Estados Unidos agita o final de semana. Em Massachusetts, Universidade de Harvard abriu espaço para o Brasil em importante conferência anual. A inteligência artificial foi um dos temas mais abordados durante os debates aqui na Universidade de Harvard. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre o jornal de hoje falando da Expo Brasil, que aconteceu em Orlando, na Flórida. A feira de negócios e networking que reuniu mais de 120 empresas. Essa é a 4ª edição do evento, considerado um dos mais importantes para a comunidade brasileira da região. A repórter Carla Marinho acompanhou essa exposição que sempre serve de vitrine para os brasileiros nos Estados Unidos. 170 estandes, 140 expositores, mais de 3.000 visitantes durante os 2 dias de evento. Na edição 2024 da Expo Brasil, realizada no fim de semana, os números foram robustos e confirmaram a importância e peso da comunidade brasileira para a economia de Orlando e região. A Expo Brasil movimenta a economia local, não somente local, mas principalmente a economia local, de uma maneira que a gente não tem nem precedentes. Só trabalhando no evento a gente tem mais de 600 pessoas. E além disso tem também toda a movimentação indireta de banners, de uniformes, de brindes, de tanta coisa que é movimentada a partir desses dias, desse evento que acontece aqui por tantas empresas. Salão de beleza, seguro-saúde, advogados de imigração e, é claro, comidas com gostinho de saudade da terra natal. A variedade em produtos e serviços oferecidos pelos empreendedores brasileiros é gigante. É a prova de que Orlando é a nova capital do Brasil. O evento ele tomou uma proporção de um tamanho que é muito bonito de se ver. Além dos estandes, também teve palestras e workshop informativo. Até o Consulado-Geral do Brasil em Orlando aproveitou a oportunidade para estreitar o relacionamento com a comunidade. Nós montamos aqui um primeiro estande do consulado para prestar informações, tirar dúvidas, fazer atendimento de passaporte. Esse tipo de evento é fundamental, que nós podemos também divulgar o nosso trabalho e informar a comunidade de Orlando, sobre o que nós fazemos. A Expo Brasil nasceu de uma necessidade observada em posts de um grupo de Facebook com quase 18.000 seguidores. O casal João e Vanessa percebeu que alguém precisava fazer o encontro entre empreendedores e clientes que tinham uma coisa em comum: serem brasileiros. E foi assim que o network virtual se tornou uma oportunidade real de negócios, de emprego e que faz girar a roda da economia, tornando os brasileiros aqui em Orlando cada vez mais fortes. Tem muito brasileiro que ama fazer negócio com brasileiro e a gente acaba que sente falta, Sente falta da língua, da cultura, da flexibilidade. Então eu acho que realmente as pessoas vêm em busca de encontrar as pessoas, porque aqui eles encontram todo mundo, várias pessoas que eles não viam já há muito tempo, empresas, negócios que eles podem, de todas as áreas, todos os ramos, absolutamente tudo que você imaginar, você pode encontrar aqui na Expo Brasil. Então, eu acho que esse é um dos grandes motivos, você conseguir encontrar tudo num lugar só, de brasileiro para qualquer área que você precise. E atenção, comunidade da Flórida, o Consulado-Geral do Brasil em Miami vai realizar atendimento em Coconut Creek. A jornada itinerante será no dia 10 de maio, das 10 da manhã até as 5 da tarde. Serão oferecidos serviços de atestado de vida, CPF, passaporte para maiores de 18 anos, procurações, registros de casamento, nascimento e muito mais. Mas para ter acesso a esses serviços é preciso fazer o agendamento online primeiro. Ele é pessoal e intransferível e para isso basta acessar o e-consular no site que aparece agora na sua tela. Então, relembrando, esse atendimento em Coconut Creek será no dia 10 de maio. Faça o seu agendamento já, porque as vagas são limitadas. No dia 12 de abril, sexta-feira agora, o consulado também vai fazer uma jornada itinerante, mas todos os agendamentos para esse dia já foram preenchidos.
Mudando de assunto, o filho de uma brasileira nascido aqui nos Estados Unidos morreu neste final de semana após um acidente trágico na Flórida. O jovem de apenas 16 anos andava de bicicleta no sábado na Stirling Road, em Dania Beach, quando foi atropelado por um veículo em alta velocidade. Ryan Silva Gruner chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos do atropelamento e faleceu ontem. O motorista que atropelou e matou o jovem também se feriu e foi hospitalizado. A identidade dele não foi revelada e o caso ainda é investigado pela polícia local. Agora há pouco, às 7 horas da noite, começou uma vigília em homenagem a Ryan. O evento foi organizado pelos amigos e colegas de escola que lamentam a morte inesperada dele. Agora a gente fala sobre uma das consequências da crise de imigração que atinge os Estados Unidos. Em muitas regiões do país, os imigrantes recém-chegados pedem asilo e têm sofrido para conseguir o básico, uma moradia. Em Portland, no Oregon, Johant e cerca de 80 imigrantes estão prestes a serem despejados de um abrigo público. Ele conta que após chegar pelo México e pedir asilo, foi para o Colorado. Lá não conseguiu ajuda e foi no Oregon que encontrou abrigo. Aqui todos têm sido bons e compreensíveis, ele diz. Ele e outros 300 imigrantes ficaram aqui através de um projeto de transição habitacional nomeado See No Stranger, financiado por um projeto de lei aprovado no ano passado com duração até abril deste ano. Ou seja, o prazo acabou e muitas famílias seguem no abrigo improvisado porque com poucos recursos não conseguem alugar uma moradia. O governo local disse que não vai estender o prazo nos abrigos e outras cidades norte-americanas vivem a mesma situação. Ativistas de todo o país têm pressionado a Casa Branca para agir diante dessa crise. Muitos criticam a aceitação de milhares de pedidos de asilo sem controle e oferecimento de ajuda básica para que os estrangeiros tenham capacidade de se autossustentarem. Eles são aceitos no país, mas sem permissão de trabalho e sem um programa de ajuda de aluguéis. Medidas que, segundo especialistas, ajudariam inclusive a reduzir a crise e os gastos do governo com a imigração. Depois do intervalo, tem reportagem sobre o poder da mão de obra imigrante para a economia dos Estados Unidos. E a gente revela quais são os estados do país que pagam os piores salários aos trabalhadores. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. $300 mil novos empregos foram criados em março deste ano, segundo o Departamento Americano de Estatísticas de Trabalho. Um crescimento que continua fortalecendo a economia dos Estados Unidos e afastando o temido fantasma da recessão. E os economistas dizem que o segredo desse sucesso são os imigrantes. São eles que estão impulsionando o mercado de trabalho sem gerar inflação. A Eloá Urazen explica por que os especialistas acreditam nisso. Se para muitos americanos os imigrantes são os grandes vilões do mercado de trabalho nacional, para os economistas eles são justamente os heróis. De acordo com especialistas, o aumento da migração para os Estados Unidos explica por que tantos novos postos de trabalho foram criados, mas sem prejudicar a inflação. Segundo dados do governo, foram 303 mil novas posições laborais apenas em março. Normalmente, um crescimento repentino assim poderia impactar negativamente na inflação, já que os empresários, pegos por uma alta demanda, precisam contratar mais funcionários. Se não há mão de obra suficiente, é preciso aumentar os salários, o que impacta nos aumentos dos preços dos produtos finais e, consequentemente, na escalada da inflação. Mas como aumentou o número de estrangeiros recém-chegados, prontos para trabalhar, foi possível encontrar um ponto de equilíbrio, de forma que a taxa de desemprego segue caindo e a inflação estável. No ano de 2023, cerca de 2,5 milhões de imigrantes chegaram aos Estados Unidos. Embora o aumento do fluxo de pessoas cruzando a fronteira seja um desafio para o governo em muitos sentidos, ele pode ser benéfico do ponto de vista econômico. Tem aqueles que cruzam a fronteira ilegalmente, conseguem entrar no país. Tem aqueles que são pegos e são deportados, e são aqueles que são pegos ou as próprias pessoas se apresentam e solicitam asilo. Então são diferentes vertentes.
O fato é que a essência do benefício do imigrante continua a mesma e esses números, embora tenham oscilado um pouco para cima, não é nada absurdo a ponto de comprometer a economia ou interferir na inflação. E já que a gente está falando de economia, saiu um ranking que mostra quais são os estados com salários mais baixos no território americano. A maioria das regiões fica no sul dos Estados Unidos. E o salário médio anual nessas áreas gira em torno de $40 mil por ano. O Mississippi tem a população de renda mais baixa do país, com um salário médio anual de apenas $37.500. Isso significa uma média de $3.125 por mês. Os especialistas dizem que a região tem uma das populações menos escolarizadas do território americano. 1 em cada 4 adultos do estado tem formação superior, segundo o Departamento de Estatísticas Trabalhistas. Arkansas aparece em segundo lugar com um salário médio de $39.060 por ano. A Virgínia Ocidental está em terceiro. Os trabalhadores têm o salário médio anual de $39.770. O ranking dos 10 estados com salários mais baixos ainda cita Louisiana, Alabama, Oklahoma, com pagamento médio anual aos trabalhadores no valor de $41 mil. Carolina do Sul, Novo México, Dakota do Sul e Kentucky aparecem com uma variação de $42 e $43 mil por ano. Os especialistas lembram que, embora a renda local seja abaixo da média do resto do país, é importante citar que o custo de vida nesses estados também é o mais barato dos Estados Unidos. E uma famosa cadeia de descontos vai fechar as portas. É a 99 Cents, que opera na Califórnia, Texas, Arizona e Nevada. A varejista anunciou que vai fechar todas as 371 lojas por causa da alta inflação e do aumento de custo. A empresa disse que desde a pandemia da Covid, a rede não conseguiu mais se recuperar e vem amargando perdas sucessivas. Com o fim das operações, a 99 Cents vai encerrar 42 anos de venda de mercadorias baratas abaixo de $1. No mês passado, a varejista Dollar Tree também anunciou que estava fechando 1.000 unidades para reverter prejuízos e tentar equilibrar as finanças afetadas pela Covid. A Dollar Tree conta com mais de 16.700 lojas em 48 estados americanos e também no Canadá. E depois do intervalo, o estudo revela que 1 em cada 8 mães relatam maus tratos durante o parto nos Estados Unidos. E se você toma café descafeinado, atenção! Uma substância química capaz de provocar câncer tem sido usada na fabricação dos produtos. Hoje, 1 em cada 8 mães que vivem nos Estados Unidos relatam terem sofrido maus tratos durante o parto. Esse número revela que a violência obstétrica acontece com cerca de 13% das mães aqui do país. Durante toda a gestação, as mulheres sonham com o parto quando, enfim, vão conhecer os filhos que geraram dentro de si por tanto tempo. Mas esse momento, que deveria ser mágico para todas, muitas vezes acaba sendo traumático. A violência obstétrica é caracterizada por qualquer maltrato físico ou mental praticado pela equipe médica durante o parto. E hoje, nos Estados Unidos, 1 mulher em cada 8 relata ter sido xingada, repreendida, agredida ou ignorada por um profissional de saúde durante o trabalho de parto. Pesquisadores revelaram em uma publicação no JAMA Open Network que muitas mulheres alegam também terem sido forçadas pelos médicos a fazerem procedimentos que não queriam. Os pesquisadores também relataram taxas mais elevadas de violência obstétrica entre mulheres negras e multirraciais, o que inclui as latinas, onde se encaixam as brasileiras. Abril é considerado aqui nos Estados Unidos o mês de conscientização e combate ao estresse. Essa condição, que é o mal do século, atinge 7 em cada 10 adultos que vivem aqui no país, um número altíssimo segundo as autoridades. Diante disso, médicos querem neste mês chamar a atenção para o estresse e as suas consequências na saúde. Entre as bandeiras vermelhas do aumento do estresse estão mudanças de hábitos alimentares, de sono, dores de cabeça, problemas estomacais e mudança de humor. Quando essas questões
começam a fugir do controle, há o risco aumentado para o consumo de álcool ou drogas, elevando os níveis de ansiedade e colocando as pessoas a um passo de outras condições como a depressão. Por isso, os especialistas dão dicas de como evitar que o estresse, que é inevitável nos dias de hoje, se torne algo maior. São aconselhados, por exemplo, prática de exercícios físicos e respiratórios, como caminhada e yoga. Aumentar a ingestão de alimentos saudáveis também pode ajudar a regular os hormônios e promover um estado de maior relaxamento. E claro, lembre de procurar ajuda de um especialista se você não conseguir manter o estresse sob controle. Agora, olha só essa notícia que surpreendeu muita gente. Grupos de defesa à saúde descobriram que o café descafeinado não é seguro para o consumo humano. É que para remover a cafeína, as empresas usam um tipo de produto químico tóxico que pode provocar câncer. Os grupos de defesa à saúde estão pedindo à FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos, para proibir essa substância. Para as pessoas que evitam a cafeína, o café decaf parece uma opção inofensiva, mas não é. As empresas estão usando um produto químico chamado cloreto de metileno no processo tradicional de descafeinização. Essa substância foi designada como cancerígena pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, pela Agência de Proteção Ambiental e outros órgãos. Esse produto também pode provocar toxicidade hepática, efeitos neurológicos e, em alguns casos extremos de alta exposição, até a morte. Grupos de defesa à saúde pediram para a FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos, para proibir o uso desse produto químico no processo de decaf. As empresas alegam que o uso de cloreto de metileno é muito baixo e não apresenta riscos ao ser humano. Mas os grupos de saúde dizem que existem novas e mais seguras formas de fazer um café decaf sem o uso dessa substância cancerígena. Ainda falando de saúde, um novo estudo apontou que o número de pessoas procurando atendimento médico vem diminuindo aqui nos Estados Unidos. E o motivo são os altos custos das consultas. A Cone Rocha mostra pra gente que as pessoas estão evitando os médicos para não acumular dívidas. Fazer um simples check-up anual vai custar, em média, $400 ou mais. Se for preciso exames específicos, esse custo pode dobrar de valor. Por isso, a grande maioria da população está adiando ao máximo a ida aos médicos e tratamentos de saúde. É que a inflação elevada, os salários achatados, os aluguéis disparados e os altos preços dos alimentos estão consumindo a renda mensal das famílias e deixando muita gente sem dinheiro para as consultas anuais, que também estão mais caras. Um estudo apontou que 67% da geração Z e 62% dos millennials evitam procurar assistência médica mesmo quando estão doentes. Eles só recorrem a um especialista em último caso. Os médicos dizem que essa fobia não é das consultas, mas das contas e dívidas acumuladas. A notícia preocupou as autoridades e os especialistas, porque exames preventivos podem evitar doenças graves no futuro. No ano passado, um estudo realizado pelo Federal Reserve apontou que 1/4 da população dos Estados Unidos ficou sem assistência médica durante os anos de 2022 e 2023. No próximo bloco tem reportagem sobre uma linda exposição de arte brasileira em Nova York. E tem os detalhes da Brazil Conference, que rolou na Universidade de Harvard. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Aconteceu no final de semana a Art Expo em Nova York, uma feira que reuniu várias obras de mais de 1.000 artistas de 25 países, incluindo brasileiros. Essa tradicional exposição acontece há mais de 47 anos e serve de vitrine para promover diferentes artistas. A Carolina Camargo tem as informações. Esta foi uma das sessões reservadas para o Brasil, onde diferentes artistas puderam expor suas obras. Fizemos o melhor de trazer, juntar vários estilos de arte, como a arte contemporânea, a escultura, o abstrato, o figurativo e o surrealismo. Dentro de todas essas obras, formamos a nossa comitiva de artista brasileira.
O evento é uma vitrine única e rara para os artistas, uma chance de expor seus trabalhos na cidade que é considerada o coração do mundo. Foi uma oportunidade muito interessante conhecer esse mundo aqui tão grandioso dessa exposição e ter o prazer de representar o Brasil nesse evento. Esta foi uma das sessões reservadas para o Brasil, onde diferentes artistas puderam expor suas obras. O evento é uma vitrine única e rara para os artistas, uma chance de expor seus trabalhos na cidade que é considerada o coração do mundo. Esse evento existe há 47 anos. Essa edição aconteceu no Pier 36, em um espaço de 70 mil pés quadrados, no Lower East Side, em Manhattan. Este ano, 200 galerias com mais de 1.000 artistas de 25 países participaram da feira. A Expo Arte se tornou referência no mercado porque atrai artistas, compradores, colecionadores e apaixonados por todo tipo de arte. Mais de 10 mil visitantes marcaram presença na exposição, que durou 4 dias. Quem foi até lá pôde ver de perto desde desenhos, esculturas, fotografias, litografias e até cerâmicas. Agora, a próxima edição da Expo Arte com obras contemporâneas só acontece no ano que vem, mas já há fila de espera de expositores. Visitantes marcaram presença na exposição, que durou 4 dias. Quem foi até lá pôde ver de perto desde desenhos, esculturas, fotografias, litografias até cerâmicas. Agora, a próxima edição da Expo Arte com obras contemporâneas só acontece no ano que vem, mas já há fila de espera de expositores. E aconteceu o tão esperado eclipse solar na América do Norte, entre México, Estados Unidos e Canadá. Milhões de pessoas puderam ver a Lua encobrindo o Sol. E mais de 31 milhões de moradores do país tiveram a sorte de ver esse fenômeno em sua totalidade. Foi o caso de quem vive ou viajou até o Kentucky, Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pensilvânia, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Arkansas, Oklahoma e Texas. O eclipse solar total é um fenômeno raro e de curta duração. Quem tem o privilégio de assistir a esse espetáculo diz que é inesquecível. O Brasil não teve a chance de ver esse eclipse total do Sol, mas a previsão é de que o fenômeno possa ser visto lá no nosso país em agosto de 2045. E ainda sobre o eclipse de hoje, boa parte do país teve nuvem densa que acabou bloqueando a tão esperada visão solar. Os meteorologistas disseram que esse clima encoberto deve piorar a partir de hoje no centro-oeste e no sul do país. Com isso, cerca de 20 milhões de pessoas estão em alerta no Texas, Louisiana, Arkansas e Oklahoma para chuva, granizo, ventania e tornado. Os especialistas dizem que esse mau tempo é resultado de uma tempestade que se move pela região. Esse sistema deve seguir rumo ao leste e pode subir para o nordeste do país. Os meteorologistas vão acompanhar esse mau tempo e atualizar a população sobre os riscos de tempestades. E já que a gente está falando de tempo, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão para amanhã em boa parte do país. Olha só, a gente tem em Boston tempo encoberto, o mínima de 40 graus, Nova York a mesma coisa, a máxima nessa região não passa de 75, no Norfolk a gente tem previsão de chuva ao longo do dia. Atlanta, o sol nem dá as caras por lá, já na Flórida a gente tem tempo encoberto em toda essa região com máxima de 87, mínima de 65. New Orleans a gente tem chuva e sol ao longo do dia, Evelyn. Em Houston o sol não aparece e tem tempestade já prevista, como a gente acabou de falar, mínima de 71. Pancadas de chuvas previstas também para San Antônio. Em El Paso, o sol aparece entre nuvens, mas com chuva, assim como em Albuquerque. Olha só esse mau tempo se arrastando, gente. O sol só começa a brilhar bastante em Phoenix, no Arizona, com máxima de 85. Semelhante aí a Los Angeles, onde a máxima bate 81. E em São Francisco, previsão de tempo nublado, com o sol um pouco tímido, mínima chega a bater a 50 graus Fahrenheit. E a 10ª edição da Brazil Conference, organizada pela comunidade brasileira de estudantes da Universidade de Harvard, foi considerada um sucesso. O evento contou com a participação de autoridades, celebridades, artistas políticos e pensadores que discutiram os problemas atuais e os desafios do futuro. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Foram quase 3 dias de evento que movimentaram Boston. Milhares de participantes do Brasil e dos Estados Unidos, quase 60 palestras e painéis, com mais de 100 convidados. Na pauta, empreendedorismo, ciência, tecnologia, saúde e política. Na 10ª edição, o evento é organizado por estudantes e professores brasileiros da Universidade de Harvard e do MIT. A inteligência artificial foi um dos temas mais abordados durante os debates aqui na Universidade de Harvard. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, falou do uso da tecnologia no Poder Judiciário. A inteligência artificial
ela vem aí trazendo possivelmente uma quarta revolução industrial que vai mudar de uma maneira muito profunda as nossas vidas. E agora nós estamos vivendo esse momento que é uma conjugação da inteligência artificial com a tecnologia da informação e com a biotecnologia que vão mudar de uma maneira muito relevante o próprio papel da condição humana na Terra. Luiz Fux, ministro do STF, também abordou o tema. A minha preocupação é que a inteligência artificial ela vai ser introjetada no judiciário brasileiro, mas ela certamente terá de obedecer aos parâmetros constitucionais. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu o equilíbrio no uso da tecnologia. Para a busca da verdade, de fatos, é importante a inteligência artificial. Mas o momento do julgamento de quem participou dos fatos, aí é inevitável que haja o fator humano, que é insubstituível pela inteligência artificial. Outro ponto alto da conferência foi o painel Impacto Social Servindo o Brasil, que reuniu servidores públicos brasileiros que fazem a diferença. O gari escritor Valdeci de Boareto esteve presente. Representando aí milhões de pessoas que trabalham diretamente na limpeza, nos serviços gerais, trazendo saúde para as pessoas. Sim, eles são as pessoas mais importantes, né? São os trabalhadores mais importantes do país. Que lá no Brasil carece muito de valorização dessa classe. Então, como gestor público, a gente tende a trabalhar para que essa valorização ela seja de fato, né, aplicada, do que ficar só na conversa, porque os servidores não aguentam isso mais. Para os organizadores, o evento superou as expectativas. A próxima conferência, se essa já é grande, podem esperar de uma próxima conferência que vai impactar não só, né, o Brasil, mas a gente planeja também algo muito grande aqui de forma internacional para os brasileiros. É isso aí, o Jornal Américas no Ar então termina agora. Mas continua na nossa programação porque vem aí mais uma edição especial de Reis e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite, gente.